Amém? Mateus capítulo 22. Vamos aguardar o silêncio das páginas aí. Amém? Vamos ler. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com a ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas entradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pai, mais uma vez, na Tua presença, nós pedimos a Tua graça, Senhor, para que a Tua palavra seja ministrada neste lugar aos nossos corações. Deus, sempre rejeitando aqui, Senhor, conceitos meus, filosofias minhas, Senhor, ideias minhas preconcebidas. Damos lugar aqui, Senhor, à voz do Teu Espírito Santo para que fale aos nossos corações. Que a Tua igreja, Senhor, então receba esta palavra e o Teu Espírito Santo oriente para que o inimigo não venha roubar, Senhor, e ela não venha, Senhor, realizar, Senhor, o propósito nos corações. Nós queremos ser transformados, queremos ser, Senhor, renovados por Ti. Então, que não venhamos perder a oportunidade, mais uma vez nessa noite, de ouvir, Senhor, e praticar a Tua palavra para que o Seu nome seja glorificado em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, Jesus já é conhecido de todos nós, que Jesus ele costumava falar por parábolas. Ele trazia um ensinamento através de exemplos, e nem todos conseguiam entender, e isso nós vemos até nas profecias, que realmente nem todos iriam entender, e não era para entender mesmo. Alguns homens com seus corações endurecidos não teriam a revelação daquilo que Deus estava trazendo para o seu povo. E essa é uma das parábolas, ela é bem conhecida, né, as bodas do filho do rei, onde ele convida, né, de repente ali na visão da parábola, os nobres, né, os mais próximos, e essas pessoas pouco se importam com esse convite, vão para os seus compromissos. Alguns dizem até que aqui no segundo texto, pegam os emissários do rei, matam, né, e enquanto isso, o rei convida aos demais que estão, né, pela periferia, vamos dizer assim, para que pudesse participar da sua festa. Mas entre esses que vêm, que recebem esse convite, vem há um ali que não está vestindo as vestes nupciais, então ele é tirado dessa festa. Se nós olharmos no contexto, antes vem duas parábolas que tratam basicamente do mesmo assunto, que são dos dois filhos, que em resumo o pai chama o filho para trabalhar, né, no campo, e ele diz: eu vou, mas no final ele não vai. Ele diz que vai, mas não vai. O outro diz: não vou, mas se arrepende e vai. E ele conta outra parábola também sobre uma vinha que ela é preparada, que ela é distribuída entre alguns trabalhadores, e quando chega o momento de colher o fruto da terra, o dono daquele lugar envia, né, os seus emissários para recolherem o retorno, né, o fruto da terra. Então, aqueles homens que se apropriaram daquilo que não era seu, eles maltratam e matam esses homens que vão buscar o resultado da terra, né, para o dono. Então, ele vai envia, e todos os homens são mortos, até que ele envia o seu filho, imaginando que, ao enviar o seu filho, ele seria respeitado. Então, eles pegam esse filho, que é um herdeiro, então vem a chance de tomar a herança
desse filho e o matam também. Então, aquele homem enfurecido, ele vem e destrói todos esses homens e entrega aquela vinha para outros trabalhadores que possam, então, trabalhar honestamente, ganhar o fruto e devolver o resultado. E aí ele vem e conta também essa parábola sobre essa questão. Se nós formos olhar o contexto, Jesus está falando com religiosos, né, com as autoridades religiosas dos judeus, e ele está trazendo uma mensagem extremamente dura para esses homens. Né? Se nós formos contextualizar, ele está basicamente dizendo que o povo judeu, o povo da aliança, o povo que foi feito todas as promessas desde Abraão, onde eles deveriam ser aqueles que deveriam ser os que levariam, né, a palavra de Deus pelo mundo, deveria ser o povo pelo qual o nome de Deus seria conhecido. Este povo, por causa da dureza dos seus corações, né, falando mais especificamente daqueles que se consideravam religiosos, donos da verdade, então ele estava dizendo que esse reino que estava prometido, o Messias, que é o rei desse reino que estava prometido, estava dizendo para eles que esse reino está sendo tirado deles e entregue a outros. E, obviamente, nós entendemos que esses outros somos justamente nós, considerados gentios por não sermos judeus. Então, foi uma mensagem dura, porque alguns entenderam o que ele estava dizendo, que esse reino estava sendo tirado. Porque quando ele fala dos emissários que foram enviados pelo rei para levar o pedido para devolver a vinha, o pedido para que venha para a festa, nós vamos lembrar, então, dos profetas, por exemplo, que foram enviados por Deus para anunciar arrependimento em meio ao povo, para se restabelecer com Deus. E esses profetas, muitos deles foram mortos, assassinados, lançados em covas, outros foram presos, outros foram partidos ao meio, enfim, sofreram violência extrema do próprio povo de Deus. Homens que, corrompidos pelo pecado, homens que estavam já embriagados por sua idolatria, pelos seus interesses, eles fecharam seus olhos para a palavra de Deus e mataram os profetas do Senhor. Né? Eles exterminaram aqueles que iam levar a mensagem de Deus, porque eram mensagens duras, mensagens de repreensão. Então, esses servos que foram maltratados e assassinados representavam os profetas. Então ele envia Jesus, né? Como eu falo assim, eu enviei o Filho, para que o Filho então fosse respeitado, para que o Filho fosse então levado mais a sério e o Pai fosse respeitado. Mas ali já estava sendo profetizado então a morte desse Filho. Mas o cerne aqui da mensagem é: esse reino não está mais exclusivamente na mão de vocês. Ele vai ser tirado, essa exclusividade e esse direito que, de repente, vocês podem enxergar como herdado através do sangue, né, como muitos levavam a vida de qualquer maneira, mas pelo fato de eu ser filho de Abraão, pelo fato de eu ser um herdeiro da promessa, Deus está obrigado a cumprir a sua promessa na minha vida por eu ser filho de Abraão. Então, por várias vezes, né, tanto João Batista como o próprio Jesus mostrou que isso não era verdade. Paulo vem depois falando muito sobre isso também, que a questão de o judeu não é aquele que o é de sangue, né? Não é aquele que por causa da circuncisão, mas aquele que o é internamente, aquele que recebe a promessa internamente. Então, tudo isso está nesse contexto. O reino de Deus, na visão dos judeus, era só deles. Né? E quem quisesse fazer parte desse reino teria que se tornar um judeu. Então, a questão é essa. Eles iam pelo mundo proclamando o judaísmo. Você quer ser salvo? Você quer a restauração de Deus? Tem que se tornar judeus. Então, isso é tirado. Essa ideia ela é, então, desfeita. Então, Deus abre esse leque através de Jesus Cristo. A igreja é estabelecida justamente com essa visão, com a visão de que agora o reino de Deus ele será expandido, ele será espalhado por toda a terra. Lembrando que isso não é um plano B. Lembrando que isso não é... Deus não fez isso porque os judeus falharam. Na verdade, quando Deus faz a promessa a Abraão, a promessa é que em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, através de Abraão, todas as famílias da terra, e isso inclui nós, receberíamos então a palavra e a promessa de Deus. Então, basicamente, esse texto trata sobre isso, sobre o convite que é feito para os judeus, sobre o envio da palavra, a chegada do Messias, e ela é rejeitada, eles estão atrás dos seus próprios interesses. Diz aqui que uns voltaram para os seus negócios, e outros, inclusive, maltrataram os profetas e os mataram, e fizeram isso também com Cristo. Então, Deus, por sua misericórdia, Ele que é o dono da festa, Ele que é o dono das bodas, Ele estende a nós esse convite. Né? Os apóstolos são enviados
ao mundo, aqueles homens que vieram e foram convertidos ali na pregação de Pedro, que também vieram de todos os lugares da terra, eles também vão com aquela mensagem e vão levando o evangelho de Jesus Cristo, dizendo: o Messias chegou, o Messias prometido, a salvação de Deus chegou, mas não da maneira que nós imaginávamos, não apenas para Israel, ele veio para todos nós, ele veio para estabelecer um reino, não um reino terreno, não apenas um reino onde todos possam ver, mas ele está governando agora nos nossos corações. E essa mensagem foi sendo levada e chegou até nós. Mas o que eu quero tratar aqui nessa noite, nesse texto, é apenas um detalhe que chama a atenção e um detalhe que, de repente, passa desapercebido nas nossas vistas. Eu fico muito preocupado, porque hoje, basicamente, tudo que acontece, tudo que nós sabemos está na internet. Então, acredito que a grande maioria, se não todos aqui, acessam o Instagram, acessam o YouTube, e tem outros meios de saber o que está acontecendo. E é muito comum hoje que os irmãos se alimentem não apenas daquilo que ouvem aqui, ou não apenas daquilo que leem, de abrir a Bíblia, ler e compreender e se alimentar com a mensagem que está escrito aqui. Mas muitos têm por hábito, eu vejo até como um bom hábito, não tenho por que dizer que não se deve fazer isso, de assistir pregações na internet, de ver e de seguir alguns pregadores e ter esses pregadores, inclusive, como referência para as suas vidas. Mas, de certa forma, isso é preocupante, porque nós não temos como limitar e nós não temos como também direcionar a todos o que se pode e o que não se pode ouvir. A gente não sequer tem, às vezes, esse direito de falar assim: você não pode ouvir isso, a não ser que a gente consiga ter um retorno seu do que você ouviu e falar assim, igual eu já fiz isso. Alguém chegou e falou assim: eu ouvi um pregador tal falando tal coisa. Eu falei assim: isso não é palavra de Deus. Eu não recomendo que você acompanhe essa pessoa, porque o que ela está falando não é palavra de Deus. Mas nós não temos oportunidade de fazer isso com todos. Então, as pessoas estão soltas por aí, ouvindo pregações, absorvendo conhecimentos que, às vezes, não são saudáveis. E eu estava vendo justamente um pregador famoso, né, não vou citar nome aqui, um pregador famoso aí na internet, e uma das coisas que ele estava dizendo era a respeito da inexistência ou da falta de função do inferno. E na mensagem dele, ele dizia basicamente que ele não entendia e não conseguia acreditar que Deus enviava pessoas para o inferno. Porque ele falava assim: imagina um pai que pega o seu filho e coloca numa fogueira, e aquela fogueira jamais vai se apagar, e aquela criança jamais vai morrer. E é isso que se diz do inferno, que Deus vai lançar os seus filhos no inferno, né? Obviamente coloca as pessoas que indo para o inferno como filhos de Deus, justamente de uma forma sutil, para mostrar uma determinada crueldade da parte de Deus, caso ele fizesse isso. Então ele fala assim: eu não consigo imaginar que, como eu não farei isso com meu filho, eu não me imagino sendo um pai melhor do que Deus. Então, se eu não sou um pai melhor do que Deus, naturalmente, então, Deus também não fará isso. Então, é muito complicado, porque parece algo muito bom de se dizer, parece algo muito bom e agradável de se ouvir, porque, convenhamos, né? Se eu elimino da equação o inferno, o juízo, a condenação, então, obviamente, nós ficamos apenas com o quê? Com a glorificação, com a exaltação, né? Com as bênçãos, com a vitória, com a eternidade, com a vida eterna. Então, você elimina da equação qualquer juízo, qualquer condenação. Mas qual é o parâmetro que um homem como esse usa para dizer que Deus não vai fazer isso ou vai fazer aquilo? Ele usa como parâmetro ele mesmo. Não sou eu que me enquadro aos padrões de Deus, mas Deus que deve se enquadrar aos meus. A Bíblia, obviamente, ela vai nos dar exemplo, ele vai dizer, por exemplo, que se nós, como sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor, que é bom de verdade. Então, ele vai saber fazer isso muito melhor do que nós. Então, esses parâmetros são dados por Deus para mostrar algumas coisas. A humanidade é usada como exemplo para algumas coisas, mas eu limitar o agir de Deus por conta da minha própria justiça é apenas uma ilusão. Então, nós temos que ver o seguinte: Deus, ele demonstra o seu amor. As pessoas têm que saber que Deus, ele demonstrou o seu amor enviando Jesus Cristo. Assim como diz nessa parábola, ele vem enviando no decorrer da história homens, ele falou com Adão, ele falou com Abraão, ele falou com os demais patriarcas, ele chamou Moisés, ele entregou uma lei para Moisés, ele
trouxe através da lei o conhecimento e a revelação para os seus profetas, que foram anunciando ano após ano, acusando o pecado, chamando ao arrependimento, e enfim ele vem e traz Jesus, e Jesus, assim como o escritor aos Hebreus diz, que ele falou pelos profetas, e nos últimos dias tem falado pelo Filho, e Jesus então, ao ser assunto aos céus, ele então envia o seu Espírito Santo, e essa mensagem hoje ela é entregue através do Espírito Santo. Por que eu não vou falar através da igreja? Porque hoje nós nem sabemos o que é a igreja mais. Hoje eu não posso sequer ter a liberdade de falar para alguém, ó, vai naquela igreja ali que é igreja, pode ir lá tranquilo. A gente não tem mais essa segurança, a gente não sabe que tipo de mensagem é entregue naquele lugar. Por isso que eu falo que, após Jesus, essa mensagem tem sido entregue pelo Espírito Santo, através dos servos que dão lugar ao Espírito Santo para falar. Então, essa mensagem ela foi entregue e chegou até nós. E aí, se eu for pensar, esse é o amor de Deus. O amor de Deus foi que Ele sempre vem revelando a sua verdade no decorrer da história. E aí os homens rejeitam essa verdade, os homens se preocupam mais com os seus assuntos, com as suas coisas, e rejeitam a verdade de Deus. E mesmo assim, os homens ainda querem ensinar, em cima de um púlpito de igreja, que todos são filhos de Deus, que todos são aceitáveis a Deus, e que todos um dia estarão com o Senhor, e que essa condenação não existe, porque seria crueldade demais. Deus é amor, sim, e Deus é justiça na mesma medida. Não tem como uma coisa sobrepor a outra. A justiça de Deus, ela tem que ser satisfeita. E ela foi satisfeita em Cristo. Nós entendemos que o Evangelho de Deus, ele se resume no fato de que o homem pecou. E essa ofensa ofendeu a Deus. Entendam isso. Deus foi ofendido com o pecado. E a justiça de Deus tem que ser satisfeita, ou seja, o homem que pecou, ele deve morrer. A alma que pecar, ela vai morrer, porque é uma ofensa a Deus. Então todos nós, por sermos pecadores, deveríamos morrer. Mas Cristo vem, sendo perfeito, sem pecado, sem mácula, Filho de Deus, e Ele aceita morrer para que essa justiça seja satisfeita nele. Então, toda a ira de Deus, toda a condenação de Deus, toda a morte, toda a dor, todas as pisaduras foram lançadas sobre Cristo. E aí, quando nós nos agarramos a Cristo, é como se nós tivéssemos sofrido tudo isso, essa condenação e até a morte, por estarmos agarrados a Cristo. Então, por estarmos em Cristo, a nossa dívida é paga porque a ira de Deus foi satisfeita. Agora, e quem não está em Cristo? E quem continua com a sua dívida ativa? E quem continua sendo um ofensor de Deus? Quem continua dando as costas para as leis de Deus? Quem continua dando as costas para a vontade de Deus? Como que essas pessoas podem ouvir da boca de um pregador que não há condenação? E por que eu estou falando tudo isso? E essa é a minha preocupação. Este homem da parábola, se nós formos ler o verso 11, entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial. Ele não estava vestido de maneira a honrar o momento, de maneira a honrar o rei, de maneira a honrar o convite do rei. Talvez alguém possa pensar, mas ele de repente não tinha dinheiro para comprar as vestes, mas não é essa a ideia que o texto quer trazer. Até porque foi o próprio rei que mandou buscar as pessoas nas periferias, buscar as pessoas nas encruzilhadas, buscar as pessoas que estavam pelo caminho. Então essas vestes, elas foram entregues, elas foram fornecidas, porque todos os demais estavam vestidos. Todos os demais que ouviram tiveram o cuidado de se vestir a maneira que o rei esperava, da maneira que agradaria o rei, da maneira que honraria o convite feito pelo rei. Mas tinha alguém que não se importou. Tinha alguém que perigosamente, de repente, no seu coração, colocou a ideia de que se ele me convidou, ele deve me aceitar da maneira que eu sou. Se ele me chamou, ele deve me aceitar e me receber da maneira que eu sou. Eu não pedi para ele me chamar, eu não pedi para estar aqui, mas ele me chamou, então eu vim. E nós sabemos que, se nós formos pensar da forma mais racional possível, se a gente recebe o convite de uma autoridade, se a gente recebe o convite de alguém, de repente, com dinheiro, para você comparecer a uma festa, se você vai num desfile, se você vai num jantar de gala, se você vai num evento formal, assistir uma orquestra, as pessoas se vestem, né, de uma maneira formal para estar nesses lugares, porque sabe que é assim que se veste naquele lugar.
Você vai conhecer alguém, uma autoridade, você se veste de acordo com essa autoridade. Então, como que esse homem teve a ousadia de, mesmo sendo convidado para estar na presença do rei, e talvez a dificuldade de você pensar sobre isso é que nós nunca tivemos um rei. Não sabemos como é servir a um rei. Não sabemos a grandeza da autoridade de um rei. Mas o rei, ele é uma autoridade absoluta. O que o rei fala é assinado embaixo e, se for para matar, vai matar. Se for para dar vida, vai dar vida. Se for para prender, vai prender. Se for para soltar, vai soltar. É o rei, ele que manda. E essas pessoas entendiam a autoridade do rei. Nós vamos lembrar da história de Esther, que ela sequer poderia entrar na presença do rei sem ser convidada. Ela era esposa. Ela poderia ser morta se o cetro dele não fosse estendido. Então, a imagem do rei era uma imagem de autoridade e poder. E esse homem desconsiderou totalmente o convite, o lugar e a ocasião em que ele estaria. E aonde isso se aplica a nós? E por que eu falei desse pastor e dessas pregações? O problema dessas pregações, o problema dessas pessoas, desses teólogos liberais, neoliberais, universalistas, enfim, é que essas pessoas estão ensinando que a igreja deve trajar as vestes que mais lhe convém. Que nós podemos nos vestir de qualquer maneira. Que nós podemos nos comportar de qualquer maneira, que está tudo certo, que está tudo bem. E aí você roda a Bíblia procurando aonde tem esse tipo de ensinamento, e você não encontra. Nós cantamos músicas aqui que fala sobre uma igreja que foi lançada aos leões, que serviram de espetáculo em coliseus. Irmãos que, para que pudessem declarar a sua fé, tiveram que se esconder em porões, tiveram que andar sorrateiramente à noite nas ruas para não serem mortos, porque estavam anunciando a palavra de Jesus. Essas pessoas não se abnegaram apenas de comportamentos ruins, não se abnegaram apenas de dinheiro, elas se abnegaram a própria vida. Muitos cristãos serviram de tocha para iluminar as ruas de cidades. Eles iluminavam as cidades com seus próprios corpos em chamas. Agora, qual é a diferença dessa igreja, dessas pessoas que estavam ali próximas da época de Jesus, que ouviram essa mensagem? Por que os apóstolos se deixaram morrer? Por que os apóstolos deixaram as suas vidas, os seus trabalhos pelo Evangelho? O que esses homens ouviram diferentes dessa igreja de hoje que está ouvindo esse tipo de mensagem? Da mensagem de que você foi chamado por Cristo. Ele te chamou. Ele te trouxe. E Ele não te exige nada. Quando uma igreja fala que você deve fazer isso ou aquilo, não deve fazer aquilo, é legalismo, é fundamentalismo. São exigências que te prendem, amarras que te prendem aonde? Eu gosto sempre de usar exemplos práticos. Uma pessoa te convida para vir almoçar na casa dela. Vem almoçar na minha casa. Você vai chegar lá com o pé cheio de lama, espalhando sujeira, sem tomar um banho, fedido, foi jogar bola, chega lá fedido para almoçar, come com a mão, derrama a comida para todo lado. Por acaso alguém faz isso? Ou você, minimamente, honrado pelo convite, respeita o ambiente que você vai estar? Respeita a pessoa que te convidou. Busca se comportar da melhor maneira e honra a pessoa que te convidou. Isso é uma etiqueta natural do ser humano. Por que as pessoas acham que com Deus vai ser diferente? Então, essas vestes, e eu queria ler com vocês aqui, Efésios, no capítulo 4. Ouçam a leitura. Eu vou ler a partir do verso 17, Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. Então, eu queria começar aqui já fazendo essa separação. Os gentios foram chamados. Os gentios, não judeus, tinham um comportamento, idolatria, a lascívia, né, a imoralidade sexual, as bebedices, a violência, a mentira, tantas coisas. Era o comportamento natural das pessoas que não conheciam a fé. Então, essas pessoas são chamadas, os gentios são chamados para a fé. Então, Paulo está falando assim, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos.
Lembre que o que eu estou falando aqui é a questão de você tentar andar de acordo com o que lhe convém, de acordo com o que está aqui, do que você acredita e não com o que a palavra diz. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração. Então, notem que Paulo está falando assim, ó, não andem mais conforme os gentios andam. E ali ele está falando, obviamente, para muitos gentios, ou seja, não judeus. Mas ele está falando assim, o comportamento não deve mais ser o mesmo. Essas pessoas, elas não estão entendendo a verdade, elas estão obscurecidas pelos seus próprios pensamentos. Elas não entendem. E ele segue dizendo assim, no 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, o que é alguém insensível? Alguém que não sente mais. Não sente a dor, não sente o incômodo. Então, essas pessoas, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Então, tirem as vestes do velho homem. Nós estamos falando de vestes. O exemplo de Jesus é vestes. Alguém vestiu vestes nupciais e alguém estava com suas próprias vestes. Então, o conselho é, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais, ou seja, vistam-se do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão e procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e vai falando várias coisas. Mas Paulo, ele tinha esse entendimento, essa mensagem de Cristo chegou até Paulo. Existe um antes e um depois na vida do cristão. E as pessoas não estão entendendo essas coisas. Você ouve a mensagem de Cristo. Eu sempre falo isso com os jovens. Quando você conhece alguém que é viciado em drogas, e você tem a oportunidade de falar do Evangelho, o que você vai falar? Normalmente vai falar assim, ó, venha para Cristo, que Ele pode mudar a sua vida, te livrar do vício, te livrar das drogas. Por que, então, que um cristão convertido pode voltar a se viciar em bebidas, em drogas, em pornografia, em masturbação, em mentira, em jogos? Por que o cristão, depois de convertido, ele pode voltar a se viciar? Quem deu essa liberdade de voltar a ser o que era? Se alguém está com problemas, dificuldades, tristezas, enfim, a gente sempre vai falar assim, ó, Jesus pode mudar, transformar. O que era não será mais, as coisas serão diferentes, serão mudadas. E aí, por que a gente acredita que depois de se tornar cristão, depois que a gente sente que amadureceu, que já não é mais, né, não se alimenta mais de leite, agora nós temos uma teologia muito mais avançada, muito mais refinada, uma teologia mais liberal. Nós acreditamos que aquelas velhas coisas, elas podem sim continuar fazendo parte. Por quê? Porque em Cristo nós temos liberdade. Em Cristo, nós não temos mais condenação. A justiça de Deus foi satisfeita, então nada mais precisa ser forçado, nada mais precisa ser imposto. Mas quem disse que essas coisas são impostas? Essas coisas são naturais. Paulo está falando que é natural que, se o velho homem morreu, se o velho homem ficou para trás, por que então que os cristãos estão querendo voltar a praticar as velhas coisas? Se nós prestarmos atenção no começo, Paulo está falando a cristãos. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não andeis. Para quem ele está falando? Ele está falando para a igreja. Ele está aconselhando a igreja a não voltar aos velhos hábitos. Por quê? Porque isso acontece desde sempre. Desde a antiguidade, desde os primórdios, desde a primeira igreja, as pessoas já se desviavam, elas já se afastavam, elas se esqueciam, elas achavam pesado demais o evangelho. É pesado demais largar essas coisas, é difícil demais. É difícil demais mudar. É difícil demais dizer não para a minha carne, para as minhas vontades. Deus tem que entender que eu sou humano. Deus tem que entender que eu sou homem, eu tenho necessidades, eu preciso satisfazer minhas necessidades. Deus entende. Quem disse? Aonde está escrito? Deus tem misericórdia, e a sua misericórdia manifesta no quê? Nas suas correções. Quando Ele envia alguém para dizer para você, pare com isso,
Volte para o caminho. Abandone essas práticas, volte para o caminho. É o que Paulo está fazendo. Ele está testificando que você não pode viver mais como vivia antes. O velho homem já foi. Aquelas vestes, você tem que se despir delas, você tem que se revestir do novo homem. E esse homem que estava nessa festa não entendeu, não recebeu essa mensagem. Vamos pensar, meus irmãos, que Jesus está falando de uma coisa futura. Ele está profetizando algo futuro. Ele está falando das bodas, do momento da festa celestial, da festa eterna. Que tipo de pessoa estará diante do Senhor? Essa passagem, ela pode nos lembrar aquela passagem onde diz que alguns chegarão diante do Senhor dizendo: Senhor, em teu nome eu fiz, eu aconteci. Foi tudo em teu nome. E o Senhor vai dizer: eu não te conheço, porque não houve relacionamento. Não houve uma quebra de história, não houve uma quebra de comportamento, uma quebra de coração. Outro texto que eu queria ler com os irmãos aqui, está em Colossenses. Do verso 3, do capítulo 3, a partir do verso 5. Olha o que ele está dizendo à igreja. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha, ele não está dizendo assim, ó, o Espírito vai fazer morrer. Deus vai fazer morrer. Porque o Senhor já deu o Espírito. E já deu a palavra. Já deu as instruções, já deu a liberdade. E com o Espírito Santo nós temos poder e autoridade para isso. Ele está em nós, então nós devemos fazer a sua obra e nós devemos nos comportar de acordo com a sua palavra. Isso está em nós, está entregue para nós. Você tem aí sua Bíblia na sua mão. Você tem as pregações, os louvores, as ministrações, as aulas. Todos nós sabemos o que temos que fazer e o que nós não devemos fazer. Todos nós sabemos. Então, o conselho é: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo. Então, Paulo está lembrando mais uma vez para a igreja. Todas essas coisas, esses desejos carnais, esses pecados, essas coisas, vocês andavam nisso em outro tempo. Vamos separar as coisas aqui. Essa história ficou para trás. Então ele fala assim: essas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, de novo, despojando-se, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, essa é a convicção do que é para ser igreja. Nós não somos mais como éramos antigamente. Qualquer pastor pode chegar falando outra coisa. Teólogo do mais alto gabarito de conceito na internet, com o maior número de visualizações e seguidores, falando para você que não importa para Deus o que você faz, falando que pouco importa os pecados que você comete, as escolhas que você faz. E hoje está muito em alta falar da questão do homossexualismo dentro da igreja como algo comum. Só que se nós formos pegar isso, nós temos que falar para alguém que quer adulterar, a pessoa que tem o desejo de... O homem tem instintos, ele pode satisfazer essas vontades, ele pode se entregar aos seus desejos. A pessoa que nasceu com um transtorno narcisista, ela pode maltratar as outras pessoas, fazer as pessoas sofrerem? Alguém que, de repente, é diagnosticado com psicopatia, pode matar? Nós podemos nos entregar à nossa natureza, aos nossos desejos? Todos têm liberdade para fazer o que quiser, vamos dizer assim, né? Todos podem viver da maneira que quiserem. Mas quando você quer fazer parte de Cristo, você quer fazer parte do reino de Deus, aqui existem orientações. Se você não se enquadra, não adianta, o que estão tentando fazer é mudar isso aqui. Existem igrejas e pastores querendo mudar a palavra, adaptar a realidade da sociedade. Não tem como. Porque o que a Bíblia está dizendo para nós é que isso ficou para trás, em outro tempo. Ele fala assim, no 9 fala assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem,
que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, você vê que os textos estão sempre falando assim, ó, você deve se despir de uma coisa para se vestir de outra. Despojai-vos de uma para se revestir de outra. E nesse texto que Jesus ensina, ele fala que algumas pessoas se despiram da sua natureza, homens pobres, humildes, simples, sem condições, eles receberam vestes, e eles se apropriaram dela, eles se vestiram dela, e eles queriam uma coisa, honrar o convite do rei, honrar a presença do rei, honrar esse privilégio. Porque imagine naquela época que os pobres eram pobres mesmo, e os nobres eram nobres mesmo, e jamais alguém pobre imaginaria a possibilidade sequer de entrar na sala do trono, de sentar-se à mesa com o rei. Então, nem os empregados que trabalham dentro do palácio têm essa oportunidade. Mas então esse privilégio chega, e aquelas pessoas ficam preenchidas de uma alegria, e elas se vestem, e elas com alegria vão até aquele lugar, e então alguém, pouco se importa, alguém não entende o privilégio, alguém não entende a honraria, alguém não entende, não reconhece a grandeza de quem o convidou, e não veste as vestes nupciais. E nós podemos entender isso como alguém que ouviu a mensagem de Cristo, reconheceu que era um pecador. Eu preciso ter reconhecido que eu sou um pecador. Eu preciso ter reconhecido meus pecados. E aí eu olho para Deus e falo assim, como assim? Como assim Deus, o Criador dos céus e da terra, o Senhor de todas as coisas, envia Jesus, o seu Filho, para morrer por mim? Por mim. Porque eu sei quem eu sou melhor do que qualquer outro. Eu sei quem eu sou, eu sei os pecados que eu cometia e os que muitas vezes eu tenho cometido. E eu vejo esse privilégio e eu falo assim, Senhor, em honra a esse privilégio, eu vou me esforçar ao máximo para me vestir, ou seja, para o meu comportamento. Essas vestes, meus irmãos, é justamente esse comportamento diferenciado que um cristão deve ter de acordo com a palavra de Deus. As vestes entregues é justamente a palavra, a conduta. Jesus, ele deu várias pregações, ele deu vários exemplos, ele trouxe várias ministrações sobre condutas de como um cristão deve se comportar. Quando vinha ele, um pecador, eles ficavam impressionados. Jesus recebe prostitutas, Jesus recebe os cobradores de impostos, Jesus recebe todo tipo de homem. Sim, e quando esses homens chegavam a Jesus, o que eles ouviam era arrependei-vos. Jesus nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Arrependei-vos. Vai e não peques mais. Mudança de comportamento. Arrependimento é a metanoia, é a mudança da mente, é a mudança dos conceitos, das ideias. As coisas que eu pensava, as coisas que eu acreditava, as coisas que eu julgava como corretas, mudaram. Meus conceitos mudaram, as coisas não são mais as mesmas. Então, como pode? Paulo ele vai dizer sobre isso. Vocês são livres, então vocês não voltem a se colocar novamente debaixo do jugo da escravidão. Porque é uma atitude que vocês têm tomado. Vocês não têm mais essas cadeias em vocês, mas vocês estão se colocando. É vocês que estão voltando. É vocês que estão abandonando. E essa palavra, ela vem justamente para nos lembrar. E para que essa análise seja feita individualmente. Eu não tenho como julgar isso. O pastor Mourão não tem como julgar isso. Ninguém tem como julgar se o seu comportamento está sendo de acordo com a palavra de Deus ou não. Essa palavra está sendo colocada para você, para que você faça essa análise. Para que você faça essa observação no seu comportamento de acordo com o que está escrito aqui. Se eu ler isso aqui, o meu comportamento condiz com o novo homem, eu sou um novo homem no sentido de ser humano. Eu sou um novo ser humano, eu sou uma nova criatura. Eu fui transformado. Se nós vamos lembrar aqui, Apocalipse, no capítulo 3, quando está falando com as igrejas, no verso 5 diz assim, ó, o vencedor
será assim vestido de vestes brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quando ele fala à igreja de Laodiceia, ele diz assim, no verso 17, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E ele não está falando, obviamente, de roupas físicas. Mas, por aquilo que aquelas pessoas consideravam como riqueza e como vestes que agrada a Deus, aos olhos de Deus eles estavam nus. E aí o Senhor dá um conselho para essa igreja. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo e te enriqueças, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os seus olhos, a fim de que vejas. Então, aqui não está falando de vestes, mas isso aí só vai acontecer na eternidade. Não, esse conselho está sendo dado para uma igreja. Essa igreja, aos olhos de Deus, ela está nua. E Deus fala assim, você tem que comprar de mim vestes. Você tem que se vestir das minhas vestes. Então, esse é um conselho para agora. Essa igreja está na terra. Essa igreja está vivendo de uma maneira inadequada. E Deus está falando assim, você tem que mudar o seu procedimento. A pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é, no dia em que eu chegar diante do Senhor, quais são as vestes que eu estarei trajando? Eu dei ouvidos para o Senhor? Porque essas vestes, meus irmãos, nós podemos chamar de vestes da justiça. Por quê? A justiça de Deus, como eu falei no começo, que é a alma que pecar, esta morrerá. A justiça de Deus tem que ser satisfeita. Então, quando nós nos agarramos a Cristo, nós nos agarramos à justiça de Cristo. Nele a justiça de Deus foi satisfeita. Então, se eu estou em Cristo, eu estou me revestindo da justiça que vem de Cristo. E aquele que está em Cristo, ele é o mesmo. Aquele que está em Cristo tem o mesmo comportamento? Aquele que está em Cristo anda conforme andam as pessoas do mundo? Não, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É um novo homem. Tem um novo procedimento, novos conceitos. E aí, quando eu vejo pregações como essa, amaciando o ego das pessoas, massageando, né, e tirando o peso dos seus próprios pecados, fazendo com que as pessoas continuem a pecar como se tudo fosse normal. E aí eu me preocupo que você observe o que seus filhos têm assistido. Observe quem os seus filhos têm seguido. Que tipo de mensagens as pessoas têm falado? Eu falava até para os jovens na aula, falei assim, no máximo que eu tenho com vocês aqui na igreja, por semana, contando com o tempo que a gente passa na oração e na escola bíblica, a gente tem no máximo ali 1h30 falando, ensinando, no máximo. O resto é na escola, é na internet, é no Instagram, é visitando outras igrejas, a gente não sabe. Então, eu preciso ter algum relacionamento com essa palavra. Eu também preciso saber me alimentar dessa palavra. Essa semana um jovem mandou assim, eu estou fazendo meu devocional. Eu estou lendo aqui quando Daniel se recusa a se curvar diante da vontade do rei, e aí ele é preso por conta disso e tal. E aí eu falei assim, tá bom, o que você tirou dessa história? Você leu, bacana, está lendo a Bíblia. O que isso representa para você? E não tem resposta. Quem é você nessa história? Você é Daniel? Quem é o rei que está tentando te fazer se prostrar diante dele? Se você for colocar isso na sua vida, quem é o rei? É alguma situação? É alguma pessoa? É algum desejo? Tem alguma vontade sua, alguma tentação que está tentando te fazer se curvar, ou seja, ceder? Você tem falado não? Dá para aplicar a palavra de Deus em qualquer área da nossa vida, mas a gente não sabe fazer isso. Ou a gente não quer, não se interessa. Eu li o texto. Se a gente ler essa parábola, quem sou eu nessa história? O rei eu não sou, o rei é o Senhor. Mas desses convidados, que tipo de convidado eu sou? Que tipo de vestes eu estou usando? Eu estou usando as vestes que agradam ao rei, que é o padrão do rei, que é o padrão da altura do convite que me foi feito? Ou eu estou me vestindo da minha maneira? Eu estou andando de acordo com os meus conceitos, eu estou andando de acordo com as minhas filosofias, de acordo com aquilo que é mais agradável para mim. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens eles se tornariam preguiçosos.
E eles também, como quem tivesse comichão nos ouvidos, eles largariam a sã doutrina, eles correriam atrás de pregadores que trariam mensagens que iriam satisfazer as suas vontades, seus egos. Então eu vou para uma igreja dessa porque, como eu não consegui me livrar dos meus vícios, e como eu não quero mudar, como do jeito que eu estou vivendo está bom, eu vou para um lugar onde a palavra seja, você é amado pelo Senhor do jeito que você está. A justiça já foi satisfeita, não se preocupe, não existe condenação. Não existe inferno, apenas a glória te espera. Então eu vou para esse lugar, porque ali eu posso me vestir da maneira que eu quiser. Ali eu posso me vestir de uma maneira confortável. Eu não gosto de social, não gosto de vestes nupciais. Então eu vou à vontade. Ou seja, eu vou continuar com o meu procedimento, porque assim é confortável para mim. Deus não vai se importar. Deus é santo, mas eu nem sei direito o que quer dizer santo. Então ele não vai se importar que eu chegue a ele dessa maneira. Quem disse? É isso aí. Quem disse? Porque a Bíblia não foi. Quais são as vestes que você tem se vestido no seu dia a dia, na sua vida? Meus irmãos, quando a palavra do Senhor entra no nosso coração e ela transforma a nossa vida, por mais que você, por alguma circunstância, fique longe da igreja, do convívio da igreja, longe da pregação, longe do aconselhamento do pastor, a sua vida é outra, independente do lugar que você esteja, independente do contexto. Vamos lembrar de Noé. Noé teve que ser cristão, teve que ser crente, né, vamos dizer assim. Teve que ser crente em Deus em meio a uma sociedade totalmente corrompida. Só entrou na arca ele, a sua esposa, seus filhos e as suas noras. Como que aquele homem, em meio a uma sociedade inteira corrompida, conseguiu se manter fiel ao Senhor? É tão impossível assim para nós? Eu sempre digo nos aconselhamentos, quando um jovem vem triste porque cometeu um erro, eu falo assim, ó, glórias a Deus porque você está triste. Glórias a Deus porque você está triste. Porque esses homens são insensíveis, não sentem mais o seu pecado. Não dói mais. Não tem peso mais. Então, glórias a Deus porque você está triste. Então, agora, aproveita que está triste e volte. Abandone esse comportamento e ande novamente pelo bom caminho. É disso que se trata. De se arrepender, de abandonar o pecado, de andar por novos caminhos. É disso que se trata. Nós estamos sendo aperfeiçoados pela palavra do Senhor, aperfeiçoados pelo Espírito que habita em nós. No dia em que nós resolvemos parar de sermos aperfeiçoados, no dia que nós pararmos de dar ouvidos à palavra de Deus, no dia que você resolver se despir do novo homem e se revestir novamente do velho homem, uma atitude sua, então você está por sua própria conta e risco. No dia que você se apresentar diante do Senhor. Aí você fala assim, irmão, mas eu sou um pecador. Tá, mas você está agarrado em quem? Porque quando nós estamos agarrados em Cristo, em Jesus, só pelo fato de sermos chamados de cristãos, significa que nós somos seguidores e imitadores. Se eu sou um seguidor e imitador dele, por que eu ando tão diferente dele? Por que eu estou ignorando o procedimento dele? Esse risco, ele existe. Esse risco, todos nós estamos sujeitos a ele, a abandonar. E não se enganem, né? Como eu ministrei há um tempo atrás, melhor obedecer do que sacrificar. As pessoas, às vezes, se apegam às suas vestes, são as suas obras. Tudo que você faz. Porque eu dou aula, porque eu prego, porque eu ensino, porque eu ensaio, porque eu canto, porque eu faço, porque eu aconteço. Então você está se vestindo de você mesmo. Porque o fato de você fazer as coisas é como se isso pagasse os seus erros. Então eu estou errando, eu estou fazendo coisa que eu não devo, eu sei que eu não devo, mas eu estou trabalhando, eu estou servindo, eu estou vindo à igreja, eu estou cumprindo meus compromissos. Estou errando? Estou. Mas eu estou fazendo por onde? Quem disse? Fazer a pergunta de Samuel, né? Desde quando Deus se compraz mais em sacrifícios e holocaustos do que obedeça a sua palavra? Que obedeça os procedimentos que Ele deixou para nós. O Senhor quer obediência.
obediência. E nós temos ignorado essa obediência, porque o temor não há. E aí, quando vem esses pregadores de internet e tiram das pessoas o temor, sendo que o próprio Jesus ensinou, não temam aos homens que podem apenas matar o corpo, mas não podem fazer nada com a sua alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Essa é a justiça de Deus. Ah, mas Deus então é mau. Não, Deus está hoje oferecendo a graça. Hoje Ele está oferecendo a salvação. Hoje Ele está oferecendo a liberdade do cativeiro, a liberdade da morte. O Senhor está oferecendo vida. Então, como Ele pode ser mau? Aqueles que rejeitarem a vida estão abraçando a morte. É um desejo individual das pessoas. Se nós estamos aqui, obviamente, eu creio que todos nós aqui amamos a vida em Cristo. Se nós amamos a vida em Cristo, então, seguindo o conselho que nos foi dado aqui, despojando-nos do velho homem, vamos nos revestir do novo homem em Cristo, com um procedimento melhor, com um procedimento santificado, com um procedimento que agrade a Deus. As vestes nupciais são para agradar os olhos do rei. Ele vai olhar para você e vai falar assim, ó, bem está, servo bom e fiel, entra para a alegria do teu Senhor. Venha, sirva-se, fique à vontade. Mas outros, como aquele homem que foi convidado, ouviu a mensagem, recebeu o convite e veio, caminhou, foi até o destino, está na caminhada da fé, mas não deixou de fazer nada do que fazia antes. E essa pessoa vai chegar dizendo, Senhor, mas em teu nome, Senhor, mas eu estava lá, Senhor, mas assim, eu nem te conheço. Cadê as suas vestes? Cadê o procedimento que todos aqueles que me seguem amam obedecer, desejam obedecer, desejam viver, desejam caminhar? Aonde está? Você rejeitou tudo. Rejeitou tudo. Então, esse conselho fica para nós. Essa análise é particular. A minha é sempre muito dolorida. A minha análise. É sempre com muito temor, porque eu acredito que todas as vezes que alguém para fazer isso, se assusta consigo próprio. Eu me assusto comigo. A gente fala assim, meu Deus do céu, é igual quando você deita numa jangada e quando você acorda ela já está longe da praia, ó. A onda foi levando, a maré foi empurrando, e quando você percebeu, você está longe, você fala assim, agora tem que dar as braçadas e voltar, né? Tem gente que fala assim, agora que eu estou aqui, deixa a vida me levar. Volte. Ainda há tempo, volte. O Senhor está sempre pronto a nos perdoar. A sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. A sua misericórdia ainda está sobre nós, para que nós possamos mudar e sempre melhorar para o Senhor. Isso tem que ser um prazer. Ninguém é forçado a nada, mas que haja prazer no seu coração em obedecer à vontade do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Quero chamar aqui o pastor Manuel, que Deus te abençoe. Revista-se da justiça de Deus. Revista-se da justiça de Deus que está em Jesus Cristo. E assim você, então, estará de acordo com a vontade do Senhor Deus. Amém? Glórias a Deus.